E vamos lá, eu sei que esse assunto já tá chato, mas vamos começar falando de Alexandre de Moraes e matérias que saíram no final de semana com o nome dele. Primeiro, matéria do Wall Street Journal, que começa falando sobre Hugo Chávez, Bukele, e depois entra falando sobre o acúmulo de funções e poderes do Alexandre de Moraes desde 2019 até os dias de hoje. Matéria no Estadão. Precisamos dar nome aos bois. Ela não fala do nome do Moraes em si, mas ela critica como várias decisões têm sido tomadas de forma de uma pessoa que tem que tomar a decisão ao invés de seguir a lei. Tudo vai lá pro STF e alguém decide. A defesa da volta ao império da lei em oposição ao império de homens deveria ser uma ambição de todos os atores democráticos. O Lauro Jardim, esse final de semana, diz que Gilmar Mendes reconhece excessos em decisões, mas mantém blindagem a Moraes. E parece que o Eduardo Bolsonaro vai se encontrar com membros do governo americano nessa quarta-feira, em que Gilmar Mendes e Alcolumbre, segundo matéria do Globo de hoje, serão foco da reunião. Gilmar Mendes pela blindagem, Alcolumbre por não pautar o impeachment, mesmo com as assinaturas lá dos senadores. Achei interessante também essa outra matéria do Globo do final de semana sobre o encontro do André Esteves com Gilmar Mendes, Moraes e autoridades para debater sanções dos Estados Unidos e lei Magnitsky. Até amanhã, o governo promete lançar um plano para lidar com as tarifas. E lembrando que quarta-feira tem encontro de Bessent com o nosso querido Haddad. E o governo aposta em Bessent para abrir portas com os Estados Unidos. Eu não apostaria tanto assim, porque esse aqui é um tweet de 30 de julho em que ele abertamente critica decisões de Moraes, que, ao entender dele, violam a liberdade de expressão aqui no Brasil. Agora, avançando para a notícia do dia lá nos Estados Unidos, Nvidia e AMD acordam em repassar 15% da receita para o governo dos Estados Unidos, para fazer com que o governo dos Estados Unidos aceite a venda de chips para a China, 15% da venda para a China. Bom, esse é o primeiro exemplo de empresas internalizando oficialmente as tarifas do Trump. Eu digo oficialmente porque teve um relatório agora do Goldman Sachs até junho, em que eles apuram que as companhias americanas têm internalizado até 64% dos custos com as tarifas. E até o momento, os consumidores americanos não sentiram muito isso no bolso. Porém, eles acreditam que até o outono desse ano, os consumidores americanos vão começar a sentir no bolso. Ou seja, inflação. Amanhã, temos dados de inflação saindo dos Estados Unidos e aqui no Brasil. Vai ser interessante de ver o primeiro dado de inflação publicado pelo BLS, Instituto lá dos Estados Unidos, que o Trump demitiu a responsável depois dos dados de emprego. Bom, e outro tema muito importante é que amanhã seria o prazo final da extensão da trégua de tarifas entre China e Estados Unidos. Não tem nada claro se eles vão refazer algum tipo de acordo. Inclusive, Nvidia tem sido um ponto que tem causado um certo atrito ali entre China e Estados Unidos. Recentemente, o governo chinês acusou os chips da Nvidia de terem uma backdoor para espionagem dos Estados Unidos em cima da China. Vamos ver como esse tema vai se desenrolar. Por outro lado, é verdade que as negociações estavam avançando na semana passada e tá com toda a cara que vão colocar um pouco mais para frente para decidir isso aí. Outro tema importante, Putin e Trump vão se encontrar no Alasca na próxima sexta-feira. Putin já adiantou que ele vai querer terras da Ucrânia para que a guerra seja finalizada. Ucrânia e Europa já estão fazendo contraproposta e isso tá com uma cara de mais uma enrolação do Putin. O que você acha?